Elevemos então nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção para esse momento, quando estaremos conectados com o alto, com o amigo Jesus. E bem como ele falou, que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Com certeza, através de seus propósitos que conosco estão, nos auxiliando nesse momento, nos amparando, para que possamos ter mais discernimento do tema que nos será trazido pela nossa palestrante, a Sandra. Pedimos também pelos nossos protetores, o anjo guardião de cada um de nós, para que possamos assimilar com mais entendimento. Também pedimos pela nossa palestrante que seja acompanhado de seus guias, de seu mentor, para que possa nos transmitir o tema pelo qual ela estudou e que irá nos trazer hoje, e com certeza irá muito nos acrescentar para nós, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento moral e espiritual, e que possamos todos juntos, emanados, num só pensamento, seguirmos estes ensinamentos que nos serão passados e que possamos caminhar juntos em direção ao alto, em direção ao Pai. Que assim seja. Então, pessoal, a Sandra já, já está conosco desde o ano passado. Alguns de nós já a conhecem, principalmente a Marilene, o Edgar, que nos apresentar. Então, a Sandra Muneiro hoje vai trazer essa exposição para nós e vai ter como título Gratidão, a luz que ilumina a caminhada espiritual. Então, a Sandra é trabalhadora voluntária da Sociedade Fraternal Espiritual Polo da Luz, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, cidade vizinha, Passo Fundo. E ela, na casa, atua como palestrante, facilitadora no curso de Introdução ao Espiritismo, participa das sessões mediúnicas como doutrinadora, também auxilia na parte assistencial da Sociedade Espírita. Então, pessoal, essa é a Sandra, a nossa palestrante de hoje. Te passo a palavra, então, Sandra. Muito obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Eu quero iniciar a nossa fala agradecendo a oportunidade e justificar para vocês o título desse nosso momento. Nós temos visto no decorrer dos anos a necessidade de levarmos esperança, de levarmos uma visão mais positiva para as pessoas e tentar acessar as próprias forças internas que todo ser humano tem, no sentido de enfrentamento das dificuldades, de conseguir ver luz no fim do túnel, como a gente diz. E acreditamos que a gratidão seja verdadeiramente a luz que ilumina a nossa caminhada. Não só a nossa jornada enquanto vida terrena, mas sim a nossa jornada enquanto espíritos imortais que somos. E nós vamos iniciar essa reflexão lendo para vocês um pequeno pensamento da obra Psicologia da Gratidão, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, escrita por Divaldo, que diz: quem é grato naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Vejam a grandeza da gratidão e o poder transformatório deste sentimento. Também vamos trazer o conceito que a gente encontra no dicionário quando buscamos a palavra gratidão.
A gratidão deriva do latim gratus, que significa agradecido, ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. Isso no latim. Gratia significa graça, bênção e dádiva. Então, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Ser grato é reconhecer o que também não enxergamos. Isso, se a gente buscar no dicionário, nós vamos encontrar este conceito. Eu não sei se os senhores observaram, de uns anos para cá, e não saberia dizer quanto, talvez até nesse período pós-pandemia, muitas pessoas incorporaram a palavra gratidão no seu discurso. Quando recebem alguma coisa, eles respondem gratidão. Uma vez não era comum, a gente ouvia muito mais obrigado, obrigada, né? E agora as pessoas aí incorporaram esta expressão, porque na verdade viram que a gratidão, ela abarca muito mais coisas do que simplesmente uma questão de educação, de resposta a alguma ação que nos foi feita. Então, nós vamos ver que esse conceito de gratidão, simplesmente como um interesse, ele é muito superficial. A verdadeira gratidão, ela mexe com a nossa consciência. E ela é vista como um sentimento de reconhecimento, apreço e amor. Isso é gratidão num sentido mais profundo. O que a gente vê comumente, e as pessoas acabam tornando isso de uma maneira muito superficial, é o agradecimento que se faz por algum favor, por alguma coisa que alguém faz para nós, né? Ah, me alcança o lápis, por favor? A pessoa alcança e o outro diz obrigado. É uma gratidão? Sim. Porém, o que vai verdadeiramente iluminar a nossa caminhada espiritual é esta gratidão consciencial, que é este sentimento, que é esta força moral e espiritual capaz de transformar a nossa jornada. E aí, se nós buscarmos uma explicação para a gratidão à luz dos ensinamentos espíritas, nós vamos ver a profundidade, nós vamos ter condições de compreender o que a gratidão faz verdadeiramente na vida das pessoas. E é esse o convite para hoje à noite. Então, nós vamos ver, por exemplo, que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar em todos os capítulos, eu diria, alguma palavra, alguma menção à questão da gratidão. Quando nós vemos o Evangelho de Jesus, a sua trajetória durante os anos que esteve aqui conosco, todas as suas ações, todos os momentos são permeados por gratidão. E vejam a grandeza, até em momentos de profunda dificuldade, os grandes nomes, os grandes espíritos se rendiam à gratidão. Nós temos como exemplo Jesus no Getsêmani, né, onde ele faz a aceitação e a entrega confiante. Nós temos Paulo de Tarso, que de perseguidor passa a ser um servidor fiel, e mesmo preso, ele tem os seus cânticos de gratidão. Se nós formos ver, e isso também está dito na obra da Joana, Psicologia da Gratidão, ela chega a fazer uma observação num dos capítulos aqui, onde ela diz que tem algumas situações, como, por exemplo, fenômenos sísmicos destrutivos, situações de terrorismo e de outros crimes hediondos. Quem sobrevive a tudo isso dispõe de recursos morais e emocionais para louvar e agradecer. Então, vejam a grandeza desses espíritos
que mesmo na dificuldade, mesmo em situações onde não se tem controle, eles agradecem. Então, nós vamos ver que, mesmo na existência orgânica, a gente dispõe de meios para diminuir os danos, para reiniciar experiências evolutivas, se nós fizermos uso desta ferramenta que se chama gratidão. E da onde vem a força para isso? Para nós espíritas, fica um pouco mais tranquilo entender a gratidão na sua profundidade. Porque nós não vemos na morte física o final de todas as coisas e não nos colocamos na condição de vítimas quando algo nos acontece. Credores de que temos uma infinidade de oportunidades pretéritas e que hoje colhemos os frutos das nossas ações, nós vamos encarar com a maior naturalidade as dificuldades, as dores, os sofrimentos que passarmos nessa existência, tendo a grandeza de agradecer por essa oportunidade, porque é através dela que o nosso espírito se depura. E crendo numa vida futura, tendo então a esperança e essa certeza de que vamos sim continuar existindo, nós vamos então agradecer a própria possibilidade da reencarnação como sendo então esta passagem, esta possibilidade de crescimento, de evolução. Então vejam, desde que nós aqui aportamos, nós já temos motivo para agradecer à providência divina e aos nossos pais pela oportunidade da vida. No decorrer desta existência, até que sejamos adultos, passamos por várias fases do desenvolvimento humano, necessitando de cuidados. Novamente, a gratidão para as pessoas que, por amor, exercem esta função de cuidadores, de formadores, sejam os nossos pais, a nossa família, os professores, quem conosco convive, nosso irmão de caminhada, porque ninguém vive sozinho. Nós somos seres que só existimos na relação com o outro. Nós somos seres gregários. Então, de novo, ainda a gratidão. Nascemos, crescemos, escolhemos, quando adultos, o que queremos, mas ainda continuamos na convivência, seja no nosso trabalho, seja nos grupos, na comunidade às quais frequentamos. Continuamos agradecendo. Para sairmos desta existência, através da morte do corpo físico, ou mesmo o que antecede, como, por exemplo, uma doença, precisamos de quem nos cuida, do médico, dos enfermeiros, dos técnicos. Gratidão a eles. Quando o nosso espírito se despir do seu envoltório, precisa de alguém para os despojos, alguém que conduza o nosso corpo físico à nossa última morada. Então vejam que, desde que nascemos, toda a nossa trajetória aqui é marcada por oportunidades de agradecimento. Isso é lindo. E não é à toa. Por isso que a gente precisa realmente refletir, prestar muita atenção no que está ao nosso dispor como ferramenta, como material de crescimento. A psicologia positiva, que é uma vertente dentro da psicologia que surgiu por volta do final dos anos 80 do século passado, propõe que a base, a sua estrutura, está centrada em 6 grandes forças
6 virtudes e 24 forças de caráter. E estas virtudes, na verdade, são o que fundamenta toda a possibilidade de uma vida plena. Eles falam em florescimento, na busca do bem-estar e da autorrealização. E nós sabemos que a nossa doutrina, ela nos sugere que nesta nossa jornada consigamos substituir vícios por virtudes. Isso vai tornar o nosso caminhar muito mais tranquilo. Nós vamos evitar uma série de problemas, de dificuldades, que, através do ensinamento da lei maior, que é a lei da justiça, de amor e caridade, nós estaríamos libertos de uma série de dores e sofrimentos. Então, quanto mais virtudes, menos vícios. E dentro dessas forças de caráter, uma das forças que a psicologia positiva mostra é a gratidão. Ela é capaz de transformar. Ela é uma energia, ela é um sentimento poderosíssimo e que está ao nosso dispor. E como eu disse anteriormente, nós temos oportunidade diária de exercitá-la para, em fortalecendo-a, nos fortalecer. E dessa forma, a gente faz a transformação, não só a minha reforma íntima, como também a transformação do meio no qual eu estou inserido. Gostaria de compartilhar com vocês também, eu fiz uma especialização em neurociência e comportamento há alguns anos, e nós sabemos que a neurociência tem investigado profundamente a gratidão nos últimos anos e encontrado evidências claras de que esse sentimento, ele não é apenas uma virtude moral e espiritual, mas é uma ferramenta poderosa para o bem-estar mental, físico e emocional. Os principais achados científicos sobre a gratidão são alguns dos principais achados. Primeiro, a gratidão ativa áreas específicas do cérebro. Então, as pesquisas feitas com ressonância magnética funcional mostraram que sentir e expressar gratidão ativa regiões do cérebro associadas ao prazer, à moralidade, à empatia e à tomada de decisões. Quais áreas que ela ativa? A gratidão, quando exercitada, quando sentida e expressada. Ela ativa o córtex pré-frontal medial, e o córtex pré-frontal ele está ligado à autorregulação, autorreflexão e comportamento social positivo. Atua também na área tegmental ventral e no núcleo accumbens, que são regiões ligadas ao sistema de recompensa e motivação. Ele ativa a produção de dopamina. E também atua no hipotálamo, que é o órgão envolvido na regulação das funções corporais, como, por exemplo, o sono, o apetite e o estresse. Então, vejam só no item que é a ativação de áreas específicas do cérebro, o que a gratidão faz. Segundo achado, gratidão reduz o estresse e a ansiedade. A prática da gratidão ativa o sistema parasimpático, que é aquele responsável pelo relaxamento, ajudando a reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Foram feitos estudos com pacientes deprimidos ou ansiosos e evidenciou-se que a prática da gratidão, a prática regular,
como, por exemplo, fazendo aquele exercício do diário da gratidão, reduziu sintomas de ansiedade e depressão. Então, realmente, a gratidão tem um efeito calmante e protetor sobre o sistema nervoso. Outro achado, fortalece conexões sociais e empatia. A gratidão melhora a empatia e a cooperação entre as pessoas. Ativa o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, especialmente a amígdala e o hipocampo, promovendo respostas mais compassivas. Sentir gratidão nos torna mais generosos, tolerantes e propensos a perdoar. Olhem o que a gratidão faz com as pessoas ao ativar determinadas áreas do cérebro responsáveis pelos pensamentos e pelos sentimentos. É lógico que eu, sendo uma pessoa mais tolerante, mais generosa, que tenho mais propensão a perdoar e sou empática, eu vou melhorar o meu convívio social. As pessoas quererão estar comigo na medida que eu entrego esses sentimentos e essas emoções na minha relação com elas. Outro achado, melhora o sono e o sistema imunológico. Estudos mostram que pessoas que cultivam a gratidão relatam melhor qualidade do sono, maior facilidade para adormecer e sentem uma sensação de repouso. Também apresentam menos sintomas físicos, como, por exemplo, dor, cansaço, infecções, graças à regulação dos hormônios e ao fortalecimento imunológico. Agora, por exemplo, nós estamos entrando agora no inverno, logo mais. A nossa região aqui, a região sul, é bastante frio. E as pessoas que se encontram com a sua imunidade baixa são mais propensas aos vírus da gripe e das gripes, porque existem vários tipos. Então, se eu consigo estar numa frequência vibratória mais elevada, não só gerada pela gratidão, mas por todas as outras virtudes que eu cultivo, eu estarei vibrando numa frequência que os vírus não me acharão. O próprio Freud dizia, queridos irmãos, lá no século XIX, que todas as doenças, ele dizia na época, exceto as infecto-contagiosas, são de fundo emocional. Quando as pessoas estão com o seu corpo emocional doente, elas ficam mais propensas a doenças no corpo físico. Então, aqui, mais um achado da neurociência, dizendo que a gratidão contribui para um corpo mais saudável e equilibrado, uma vez que ela melhora o sistema imunológico. A gratidão também cria resiliência emocional. Pessoas gratas desenvolvem mais resiliência diante das adversidades. Elas conseguem reinterpretar experiências difíceis de uma forma mais positiva, o que fortalece a saúde mental. Em termos de neuroplasticidade, isso significa que o cérebro aprende a focar no positivo, criando novos padrões de pensamento. Isso também, a psicologia positiva comprova cientificamente isso. Nós temos a condição de desenvolver um capital psicológico que nos auxilia em momentos de dificuldade, de crises,
de dores, de sofrimentos físicos. É incrível como, quando eu tenho esperança, otimismo, resiliência e autoeficácia, eu consigo me ajudar muito mais e ter uma visão positiva diante até mesmo de situações de dificuldade. E isso nós tivemos N exemplos dos grandes nomes da nossa doutrina espírita. Quantas vezes ouvimos Divaldo, o próprio Chico, dizer isso? Na simplicidade deles. Tudo passa, isso também vai passar. Coragem, fé, otimismo, esperança. E verdadeiramente, estas são as ferramentas. Isto é um material fantástico, é um capital que pode transformar a vida das pessoas. A maioria não acredita, e até porque, antes do aparecimento das neurociências, talvez isso não fosse levado tão a sério por não ser muito material de pesquisa científica. Muito disso estava posto nas religiões, talvez até colocado de uma forma equivocada, como sendo, eles diziam, material de autoajuda, tendo um certo desprezo pelos livros de autoajuda, o pessoal das academias, né, da área acadêmica, dizendo que isso não tinha fundamento científico. E hoje a gente vê, por exemplo, com a psicologia positiva, são feitos muitos estudos, existem centenas, milhares de artigos científicos comprovando isso, que o Espiritismo já nos dizia. Aliás, eu vou dizer-lhes que a neurociência confirma o que o Espiritismo já ensina moralmente desde o século XIX. A gratidão é uma chave de elevação, um sentido que alinha o espírito à harmonia do universo. Não apenas um dever moral, mas uma ferramenta terapêutica e evolutiva que nos aproxima de Deus e da felicidade real. Isso é a gratidão, queridos irmãos. Uma ferramenta terapêutica e evolutiva que nos aproxima de Deus e da felicidade real. Mas, continuando, como é que eu faço, então, já que é uma ferramenta terapêutica, e ela não é apenas um dever moral, né? Porque, vejam, meus senhores, parece que desde pequeninos nós aprendemos, nem que seja em função da educação, a agradecer. É ou não é verdade? Quando a gente recebe alguma coisa, quando alguém nos entrega, quando somos pequenos, recebemos um presente, ou alguém nos serve, a nossa mamãe ou quem nos cuidava dizia, agradece, filho. Né? E nós íamos lá e dizíamos, obrigada, muito obrigado. Né? Então, assim, além desse dever, e que parece uma coisa, uma questão social, de educação, é muito mais uma ferramenta que nos aproxima de Deus. Porque quando somos gratos, nesse sentido consciencial, e não apenas em termos de interesse, nós estamos fazendo uma conexão com a espiritualidade de luz. Isto nos eleva. E aí nós temos algumas práticas que são recomendadas pela própria neurociência a fim de desenvolver, então, esta habilidade, esta ferramenta, ou também, né, como aparece no dicionário, este sentimento. O que é que nós poderíamos fazer, então, para desenvolver ainda mais a gratidão? Criarmos, por exemplo, um diário da gratidão. Talvez todos conheçam, é uma prática bastante conhecida e divulgada, mas poucos a fazem.
Também tem quem cria o tal do potinho da gratidão, escrevendo em tiras de papel motivos dos quais foi grato no final do dia. E guarda nesse potinho. Ao término de um mês, pega este pote e relê todos os motivos pelos quais foi agraciado durante o mês. É um exercício bem legal. O diário da gratidão consiste em anotar 3 coisas boas por dia. 3 motivos pelos quais tu és grato neste dia. Ao término de 7 dias, você retoma e você lerá 21 motivos que te fizeram agradecer. E quanto mais a gente faz esse exercício, mais nós nos automatizamos nesta frequência. E daqui a pouco não precisa mais escrever, nem no potinho da gratidão, nem o próprio diário. Porque o simples fato de termos acordado pela manhã é motivo de gratidão. Então, nós iniciamos o dia agradecendo por termos acordado. Nós poderíamos, acordar do outro lado, que também seria um motivo de gratidão. Então, nós não nos escapamos de agradecer. Mas, sim, começamos o dia agradecendo por termos acordado aqui, por termos trabalho, por termos alimento, por termos família. E aí a gente vai sobrar motivo. Ninguém terá nenhum problema em puxar 3 e em não repeti-los durante todas as semanas do mês, porque nós temos que ter olhos para ver, como disse Jesus. E não só agradecer pelas benesses e por tudo que de bom nos acontece, mas termos esta consciência da integralidade do ser, de quem verdadeiramente somos, e saber que, se passamos por alguma dificuldade, é porque as merecemos. Mais um motivo para agradecer. Se estamos passando por dificuldades e conseguimos reconhecê-las como oportunidades de crescimento, de reparação, mais motivos para agradecer. E quero dizer-lhes que quando temos a grandeza de assim sentir na dificuldade, agradecer pela dificuldade, nós contribuímos para transformar a própria oportunidade. Quando nós vemos com outros olhos, até a dor diminui. Vejam se não é verdade. Quando eu trabalho com amor, eu faço o que eu gosto, eu honro o meu trabalho e eu entrego o melhor, eu passo 8 horas do dia trabalhando, eu não sinto as horas passarem e eu não canso. O mesmo trabalho feito por alguém que entende o trabalho como castigo, que está lá apenas para receber o seu salário no final do mês, que não se envolve e não se compromete, ele não sente prazer na sua ação. E ele não agradece pela oportunidade que o trabalho está dando a ele de sobrevivência e de crescimento, seja intelectual, moral e espiritual. Da forma como eu percebo as coisas, vem como eu me sinto. E o que eu faço com isso? No sentido de aproveitar a experiência da reencarnação para a minha evolução. Então, se eu tenho esta experiência da gratidão desenvolvida, se eu tenho isso como uma prática, e que num primeiro momento eu crio o hábito através do exercício, e depois de alguns dias, alguns autores dizem 21 dias, outros dizem 30 dias, outros dizem que um hábito precisa de 30, 60, 90 dias para verdadeiramente ser fixado, que assim seja, vamos dar 90 dias.
Você passa a ter isto sem nenhum esforço. E quando você percebe, você está agradecendo todas as oportunidades. Você agradece a chuva, o sol, o frio. Você agradece até os insetos, porque eles estão aí e não é por nada. Eles fazem também a sua contribuição na natureza. É incrível. E você passa a ser sujeito, você passa a ser um agente transformador. Porque se as pessoas pensam que o planeta Terra passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração sem a nossa contribuição, estão enganados. Nós somos parte disso. E nós precisamos nos sentir, dessa forma, pertencentes. E, como tal, precisamos agir. Mas fazendo o quê, Sandra? Fazendo a sua parte no processo. Não sendo um peso para ninguém. E contribuindo para a evolução da humanidade. Primeiro fazendo a sua reforma íntima. E ajudando na reforma do todo. Com o seu posicionamento. E aí, se alguém tem dúvida, nós temos na nossa doutrina o manual. Temos as obras básicas que estão aí para nos dizer o que é para fazer e ainda nos diz o que é para não fazer. Se não bastasse isso, revisitemos o Evangelho de Jesus, a sua história de vida e sigamos. É um caminho maravilhoso, nós estamos muito aquém desse nosso grande mestre e modelo. Porém, o caminho foi mostrado. Cabe a nós, a partir das nossas escolhas, e sim, entendendo e aceitando a nossa pequenez. Porém, está dito também, vós sois deuses. Nós temos toda a potencialidade divina dentro. Nós temos um Deus que deve ser acessado. E a gratidão é uma das ferramentas que nos aproxima de Deus e da felicidade real. Então, por isso que aquele simplório exercício da gratidão diária é o início de uma jornada linda que vai gerar luz para iluminar a nossa caminhada espiritual. Outra coisa que a gente pode fazer que também é bacana, escrever cartas ou mensagens de agradecimento. Hoje quase ninguém mais escreve cartas a punho. É tão lindo. Ou se não queremos fazer a carta, escrevamos mensagens de agradecimento e enderecemos às pessoas. Todos nós temos algo a agradecer para quem está conosco nesta jornada. Nem que seja para dizer isso. Muito obrigada por estar comigo nesta jornada. Se coloquem no lugar de quem recebe esta mensagem. Imaginem vocês hoje à noite, ainda tendo um tempo, estão sem sono, ou mandar umas mensaginhas, de preferência antes das 22 horas, para que nós não sejamos indelicados, né, de acordar alguém com o plim da nossa mensagem. Mas olha que amor, olha que coisa linda, dizer muito obrigada, meu irmão, meu grande amigo, por estar comigo nesta jornada. Simples assim. Com certeza nós vamos tocar o coração de alguém que poderá fazer isso e a gente, nessa corrente de gratidão, levar esperança, mostrar para as pessoas que ninguém aqui está sozinho e que a gente pode se ajudar e que desta forma nós estamos contribuindo, sim, na formação de um mundo melhor com hábitos, com coisinhas simples do dia a dia, como, por exemplo, uma mensagem de bom dia, de boa noite, ou quando temos alguém convalescendo, alguém que está se recuperando de uma gripezinha, de um momento de dor física, ou dor moral, seja ela qual for, dizer, querida irmã, estamos contigo. Força, isso vai passar. Estou contigo. É maravilhoso. E com certeza, do outro lado, vai vir isso, que é também uma oportunidade de exercício para a gratidão.
Porque a outra pessoa que vai receber vai dizer muito obrigada. Você me deixou feliz. Te desejo em dobro. Não é assim que acontece? É assim que a gente vai construindo esta teia, esta rede de luz. Outra coisa legal que a gente pode fazer também, que é uma prática recomendada pela neurociência, meditação da gratidão. Vocês sabem que para que nós possamos alimentar o nosso corpo espiritual, a gente pode alimentá-lo de diversas formas, né? Mas algumas são a oração, a meditação e a prática da caridade, das mais diversas formas. Então, nós precisamos exercitar a meditação. E aqui a meditação da gratidão, onde você se conecta e simplesmente, em pensamento, vai listando. Naqueles 5 minutos de meditação, 10, 1 minuto, seja quantos forem, respira, inspira este ar, que é vida, que é Deus, expira, exala devagarinho e vai pensando em tudo que temos para agradecer, desde o ar que respiramos, o pulmão que está em pleno funcionamento, nosso cérebro, nosso coração que está batendo. De novo, nós ficamos todo o tempo que quisermos agradecendo, desde a ponta da unha do pé até o fio de cabelo. Passe por todos os órgãos, internos, externos. Passe por tudo, todos os ossos, os nervos, tudo. Quantas horas nós vamos ficar agradecendo? Este exercício vai relaxar, vai te deixar pleno, fortalecido, com teu sistema imunológico elevado e uma sensação de paz e de felicidade indescritível. A meditação é vista hoje como um dos melhores remédios. Ontem à noite nós tivemos aqui em Erechim a oportunidade de ouvir a médica e escritora Ana Cláudia Arantes. Os senhores conhecem? A autora que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela veio participar de um fórum da saúde que a nossa universidade está fazendo aqui com os 10 cursos na área da saúde. E ela foi simplesmente fantástica, dizendo que a gente precisa viver o hoje. E colocava para nós a importância da meditação, a importância de estar inteiro e de entregar o nosso melhor. Falava da importância da humildade como sendo uma das grandes virtudes e da necessidade de nós cuidarmos dos nossos pacientes até o último suspiro, com toda a dignidade e amor que pudermos. E é claro que ela falou da gratidão também. Talvez as pessoas não se dão nem conta do que é esta ferramenta, do que é este sentimento no sentido de transformar a vida das pessoas. E está ao alcance de todo mundo, né? Temos que aprender a meditar. Faz muito bem para o corpo físico, para o corpo mental / emocional e para o corpo espiritual. Jesus fazia isso. Conhecem, né? Várias passagens onde no Evangelho fica evidenciado, onde ele se retira, onde ele se conecta com Deus através da oração, da meditação. Quando ele disse vigiai e orai, é isso. Quando a gente medita, a gente fica muito consciente, muito vigilante. E é o que precisamos também para que possamos fazer escolhas conscientes, né? A meditação nesta vida tumultuada, com dias tão assoberbados de trabalho e de preocupações, quem não dá uma paradinha, adoece. Vejam os senhores que nunca se falou tanto em saúde mental nas
corporações, nos trabalhos, nas famílias, está todo mundo adoecendo. E porque as pessoas também se deixam levar por este mundo moderno, este mundo globalizado, que é tudo para ontem, que é tudo rápido. As pessoas estão adoecendo por conta das telas, do uso inadequado das mesmas, dessa busca desenfreada pelo ter, postar, mostrar. E aí não estão tendo tempo para se alimentar daquilo que se faz necessário para a sua saúde integral. Então, pausas para a meditação, para a oração, para a prática da caridade, para exercícios como esses que a gente está sugerindo, são importantíssimos. Isso é ter momentos para produzir saúde. Precisamos nos conscientizar disso. E ainda aqui mais uma sugestão que a neurociência nos traz é expressar gratidão verbalmente às pessoas queridas. Não perder a oportunidade de, quando estamos na presença de alguém, dar um abraço e agradecer por algo. Expressar a gratidão verbalmente vai gerar uma atmosfera de elevação, de harmonia, gerando paz, plenitude e, é claro, nos aproximando dos irmãos de luz. Eu acho que, a princípio, o que eu gostaria de dizer era isso, e reforçar o convite para a leitura da obra Psicologia da Gratidão, psicografado por Nivaldo. Essa obra é incrível. Só para despertar ainda mais curiosidade, me permito ler aqui os itens que compõem o sumário, para vocês verem quanta beleza e quanta coisa se explora no item gratidão. A bênção da gratidão, depois ele vai com os subtítulos, né? Eu só vou ler os títulos dos capítulos. O milagre da gratidão, compromissos da gratidão, a conquista da plenitude pela gratidão, gratidão como roteiro de vida, gratidão como recurso para a aquisição da paz, gratidão, meta essencial da existência humana. Olhem, meta essencial da existência humana. Gratidão como meta. A gratidão como terapêutica eficaz. A psicologia da dignidade. Técnicas da gratidão. Gratidão como caminho para a individualização. Maravilhoso convite, né? E essa querida Joana de Ângeles, que tanto contribui para os nossos estudos, ela tem várias frases sobre a gratidão que operam verdadeiros milagres. Isso também poderia ser um exercício. Nós poderíamos fazer uma lista dessas frases e quem tem redes sociais, espalhar. Fazer com que isso viralizasse. Colocar nos nossos grupos de WhatsApp e realmente mandar para todos os cantos do mundo. Porque eu tenho certeza que elas influenciariam ou influenciarão os leitores que tiverem acesso a elas. Querem ver como são mágicas? Por exemplo, a gratidão opera como um bálsamo para o espírito ainda ferido pela dor. Isso está no livro O Homem Integral. Todas as obras da Joana, da série psicológica. Essa frase nos mostra como a gratidão pode ter poder terapêutico, mesmo em momentos difíceis. Mais uma frase. A gratidão é filha direta do amor, e onde o amor está, não há espaço para mágoas nem ressentimentos. Esta frase é extraída do livro Vida, Desafios e Soluções.
Aqui a Joana associa a gratidão à dimensão mais elevada do sentimento, que é o amor universal, né? Outra frase: a alma que aprende a agradecer por tudo alcança o equilíbrio diante da vida. Livro Após a Tempestade. Essa frase nos faz um convite ao exercício da gratidão incondicional, inclusive nas dificuldades. A gratidão nasce no entendimento e não da conveniência. No livro Momentos de Saúde e de Consciência, a Joana lembra que o verdadeiro sentimento de gratidão surge da compreensão espiritual e não dos interesses pessoais, como a gente falou no início da nossa fala. Interesses é muito obrigado para cá e para lá, no sentido de facilitar caminhos, né? De ser agradável. Não é esta gratidão que nos eleva a Deus. Ela é mais a nível de consciência, nos levando a entender a gratidão como uma forma, uma manifestação do amor universal. A criatura que agradece encontra forças ocultas que ignorava possuir. Olha que bonito isso. A criatura que agradece encontra forças ocultas que ignorava possuir. Isso está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. E essa frase sugere que a gratidão nos conecta com recursos internos e espirituais surpreendentes, que são os achados da neurociência. Agradecer é orar com o coração repleto de luz. Olhem que lindo. Agradecer é orar com o coração repleto de luz. Esta frase é extraída do livro Celeiro de Bênçãos, e é onde a Joana compara a gratidão à prece, elevando o seu valor espiritual. E a última, a gratidão é uma forma de inteligência espiritual que reconhece a vida como um dom divino. Do livro Plenitude. E aqui a Joana vincula a gratidão ao despertar da consciência espiritual e à maturidade espiritual. Perdão, a maturidade emocional. E é isso que todos nós buscamos. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Lembrando que o ser humano, na sua integralidade, precisa trabalhar a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual e a sua inteligência intelectual. Uma vez só se falava de QI, coeficiente de inteligência intelectual. Depois, com o avanço dos estudos em comportamento, como, por exemplo, com Daniel Goleman, começa a se falar em inteligência emocional. E se vê que nós temos um coeficiente de inteligência emocional. E que, sim, inteligência emocional se aprende, se desenvolve. E também depois, os estudiosos viram que nós temos mais um Q de coeficiente, né? Que é o QS, coeficiente espiritual. Então, tem o QI, o QE e o QS. E nós vamos desenvolver todas as nossas inteligências. Aqui, a Joana está dizendo que a gratidão é uma forma de inteligência espiritual que reconhece a vida como um dom divino, alimentando a nossa inteligência emocional e espiritual através da gratidão. Creio que temos motivos suficientes para incorporar a gratidão na nossa existência, gerando luz, paz e felicidade. Os convido, então, a nós, agora, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade deste encontro. Agradecendo ao Daniel e todos os participantes pela existência do grupo, pela oportunidade de estarmos aqui vibrando numa frequência de luz e amor. Como o Daniel disse na sua oração inicial, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Jesus estaria presente, é isso, nós sentimos a presença dele.
Queremos agradecer esse irmão por ter nos mostrado o caminho, a verdade e a vida. Pedimos desculpas pela nossa pequenez, mas pedimos também que olhe pelo nosso desejo de nos melhorarmos, de entregarmos o nosso melhor no propósito ao qual ele aqui veio. Queremos sim deixar um legado, temos propósitos e vamos assumir esse compromisso enquanto cristãos de levar a palavra de Jesus onde nós formos, com toda a nossa força, com todo o nosso amor e testemunhar este evangelho de Jesus nas nossas ações do dia a dia. Muito obrigada aos espíritos de luz que nos acompanham, nossos mentores e guias. Vamos estender esta luz a todos os lares, aos locais onde existe dor, sofrimento, irmãozinhos que passam por dificuldades. Em especial aqui vamos pedir uma bênção para a dona Marilene e para o seu Edgar. Que sintam os bálsamos salutares penetrando nos seus corpos, trazendo saúde e bem-estar. E assim, encerramos este momento de estudo com muito amor, dizendo que assim seja.